Pipipi. Você me deu o pronta para jogo, eu tô. Faz o pronta, Silent Wind, para que a gente já tá em 2023, né? Manual de Mecânica 2023. Estamos ao vivo? Ao vivo não, estamos gravando? Ao vivaço à distância. Tá, então beleza. Oi, eu não sou o Guilherme Cohen, né? Guilherme tá de férias, já teve mais compromisso com isso aqui, já foi uma pessoa. Você vê, né? O cara prefere, porra, tirar uma semana aí para visitar praias paradisíacas no Nordeste ao invés de conduzir o estudo da semana. Mas a prioridade de cada um, né? É muito torta. Preparei um estudo diferente hoje. A gente tem 9 vídeos bons e um vídeo galhofa, que eu vou começar com um vídeo galhofa. E eu preparei um material, como é um estudo da semana, eu acho que às vezes a gente fica muito na fala e às vezes falta um material que é uma referência visual para a gente. Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo que a gente vai passar por jogadas que meio que se comunicam de alguma forma, e aí eu vou sempre tentar um debate. A única regra que eu quero é que todo mundo que está aqui não tem o eu acho. Quando a gente for debater, não tem eu acho. Você vai dizer o que você viu, você vai embasar isso em regra, você vai embasar isso em mecânica, porque falou eu acho, você já perdeu, tá? Foi um final de semana com muito jogo, tivemos 15 jogos, e aí a gente tem. Eu botei 6 no estudo, mas na verdade eu acho que a gente até teve um a mais, no final das contas, porque entrou um lance de. Ah, não, esse jogo tá também. Que era Parnamirim Scorpions e Spectros. E aí agradecer ao Gão, da Bahia, e ao Anderson, de Santa Catarina, porque eu vi muito jogo. Eu estive em 20% de todos esses jogos, e eu vi mais alguns também, vi mais 3, mas eles também mandaram alguns vídeos que eles falaram, isso aqui pode ser interessante. E isso realmente foi parar no estudo, tá? Eu vou... Sermãozinho da Montanha vai ser breve. Eu estou tendo nessas últimas semanas a oportunidade de conversar com gente de muitos estados, né, de muitos outros lugares. É um privilégio que o Flag acaba trazendo também essa coisa de você encontrar muita gente. E eu estava no regional, na semana passada eu tive uma conversa muito legal com o Jimmy, a gente entrou num Google Meets, assim, ficou trocando ideia. Eu converso com muita gente também. E a gente estava conversando sobre umas coisas e o Jimmy me confidenciou uma coisa que foi conversada no estudo do Paraná e eu achei muito interessante. E aí o crédito devido é do Felipe Oliveira, referee lá do Paraná, que o Felipe estava falando basicamente, assim, o Jimmy não me explicou o contexto, mas é basicamente a ideia de que a gente vai passando por um funil, né? Então, durante os estaduais, boa parte dos estados aí vão escalando todo mundo, vai dando chance. Ah, a gente quer dar chances iguais. Quando começa o nacional, a gente está vendo alguns estados que já estão assim, olha, primeira divisão vai ser os nossos 7 melhores. Segunda divisão vai ser uma segunda prateleira. A gente já vai botar quem está merecendo, não necessariamente dar chances iguais para todo mundo. Então o ano começa com todo mundo tendo chance e isso vai se afunilando. E aí tem um parâmetro que é muito legal, que é assim, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está fazendo aqui, a gente não está fazendo para setembro. A gente está fazendo pensando quando realmente importa. Porque assim, árbitros bons apitam em novembro. Porque isso é um sinal, por exemplo, de que você pegou um playoff, você pegou uma semi-nacional, você pegou, de repente, uma final de conferência, alguma coisa assim. Árbitros muito bons apitam em dezembro. Salvo raras exceções, quem está apitando em dezembro é porque fez o suficiente para pegar esse ano, por exemplo, um pré-PAN, que a gente vai ter, que é um evento IFAF, a gente vai ter pessoas apitando Brasileirão Bowl, é o D2 Bowl, que eu não sei o nome, Brasil Bowl e por aí vai. Então, assim, a gente está em 10 de agosto na gravação desse estudo e pensem em sempre estar fazendo as coisas para estar colhendo esses frutos lá na frente, tá? E foi uma semana muito legal de jogos e eu acho que foi uma semana onde a gente estava vendo que todo mundo errou processinho. Processinho. O primeiro vídeo que a gente vai mostrar aqui é até sobre processinho.
Então, assim, pô, caramba, a gente botou uma Mercy Rule para rodar aqui no Rio, por exemplo, a gente colocou uma Mercy Rule para rodar em 34, ao invés de 35. Teve lugar que, tipo, eu tava falando, um anúncio de falta que você erra. Isso aconteceu em alguns lugares. A questão de a gente está tendo muita dificuldade, tem vídeo hoje também, a questão de avançar uma bola que deveria já estar morta no ponto de recuperação, no ponto que ela bate no chão. Parecem coisas pequenas no jogo, mas isso faz diferença no cenário maior quando a gente pensa no que a gente quer conquistar lá em dezembro. Então, assim, que bom que a gente está tendo bons jogos pelo Brasil, que bom que a gente está vendo evolução, mas bora se cobrar esse outro nível de excelência. Bora cobrar uns aos outros, acertar pequenas coisas. A sinalização, o anúncio, o status do relógio e por aí vai, tá? E aí esse foi o meu micro sermão da montanha, porque eu vou ter que fazer uma gambiarrazinha aqui. O primeiro vídeo é a galhofa. O primeiro vídeo é a galhofa porque basicamente o que aconteceu esse final de semana, o Saulo, porra, me deu um preju, né? Vocês podem ver, eu tô aqui de boné branco, fazendo minha estreia como referi. E, porra, estreia, vocês sabem, né? Vocês já tiveram muitas primeiras vezes na vida de vocês aí. Seja, sei lá, teu primeiro filho, teu primeiro beijo, é sempre muito desafiador, né? E aí, pô, a gente vai ter aqui uma primeira jogada, nada vai acontecer nessa jogada, é um passe incompleto, normal, ó, pã, beleza. Aí vai ter um field goal. É uma quarta descida para 7 jardas, mais ou menos. O que vai acontecer nesse field goal? Tal qual um queniano, 90 e poucas jardas, para Saulo, no final disso tudo, falar para mim, pô, cara, teve um offside do meu lado. Com meio metro de língua para fora, né? Que eu corri o campo todo também. Eu parecia um labrador. O Saulo parecia outra coisa que estava pior do que um labrador. Que a nossa conversa foi tipo assim: o que foi? Offside. E aí, nisso tudo, eu tive que fazer um anúncio, né? Porque faz parte. E aí foi um anúncio mais terrível que vocês vão ver nessa terra. Aqui cortou. O som não tá aparecendo pra gente, não tá vindo. Tá, mas o som tá ruim mesmo. Ah, tá. E aí, de Eu pensei que brinde, você tava em silêncio porque tava esperando sair o som pra gente. de brinde, mas não saiu som nenhum. Não, som nenhum. Tá. Não é porque aqui tava um som de barulho de estádio mesmo. Tá, a gente não perde muito não tendo som, não. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: depois de correr 90 e poucas jardas, a jogada foi anulada. Eu não lembrava qual era o spot, pô. Aí o meu anúncio é simplesmente que é um try. Eu falo assim: o try será repetido. Mas não era um try. Aí eu falo: correção, primeira descida para gol. Aí o Saulo: não, cara, é quarta descida. Aí eu: correção novamente, quarta descida. Então, assim, se todo mundo tem um batismo aí, o meu teve esse momento, foi traumático. Mas fica aí a lição para todo mundo. E eu fui batido, né? Eu fui batido. Então eu corro aí todo dia para ser batido por um cara de pé de capacete. Tá? Tá com som para vocês? Não. Tá, então vamos sem som mesmo, porque não vai fazer diferença. Essa primeira jogada aqui, os nossos 2 primeiros vídeos são do jogo do Mariners, tá? É um jogo que teve o Gui, teve o PA aqui do Rio também, eles estão no Nordeste. E aí a equipe também teve Moisés, Marcelão, acho que Josias, Doug, uma galera que frequenta aqui. Gênesis era nosso back judge. E esse jogo é interessante, cara, porque, tipo assim, eu cortei 2 lances dele. O primeiro, ele fala muito pra gente sobre a importância de um pré-jogo bem feito, tá? E um pré-jogo bem feito não é necessariamente você chegar com calma ou você fazer um discurso super empolgante para seus amigos de vestiário. É sobre você saber o que você precisa nesse pré-jogo.
Quando a gente pergunta, tipo, hoje em dia é uma pergunta quase trivial, quando a gente vai conversar com um head coach e tudo mais, o Mono, inclusive no final de semana, ele já mudou um pouco a ordem, ele já pergunta se tem um kicker canhoto, porque é mais prático, né? Todo mundo é destro, seu QB é destro, seu kicker é destro, seu punter é destro, a gente precisa saber de alguma coisa. E aí vem aquela pergunta que é sempre muito relevante, que é, você precisa dar atenção especial da arbitragem para alguma coisa? Você tem alguma trick play? Nem sempre precisa ser uma trick play, tá? E esse jogo do Mariners mostra um pouco isso. Todos os chutes do Mariners, todos os kickoffs no jogo, eles eram meio que um side kick. Eles eram curtos, tá? E isso, obviamente, era uma coisa que talvez já tivesse sido estudada ou foi conversada com os técnicos. E esse primeiro jogo, esse primeiro lance aqui, ele fala sobre. Ele é um KCI marcado em campo, tá? E aí, uma coisa que eu acho que merece atenção é o seguinte: se você sabe que você vai para o jogo com essa estratégia, o coach fala, cara, sustenta um pouco mais a sua linha restritiva. Esteja você na linha restritiva de A, esteja você na sua linha restritiva de B. Por quê? É essencial que você saiba, por exemplo, se um jogador de A tocou na bola, se essa bola já tinha viajado 10 jardas ou se isso é um toque legal. Então, assim, não é um segundinho a mais que vai te tirar isso, tá? Já teve até Reels da EAFA falando sobre KCI. Aí o que vai acontecer nesse lance aqui? Vai rolar o chute. O chute vai ser aqui no topo do vídeo. Tem center nesse jogo aí? Tem center. Ah, tá. E aí, a bola viaja 10 jardas, né? Só que enquanto o jogador tá fazendo o processo de recepção, ele toma uma porrada, pô. Aí o nosso side judge marca o spot, mas a flag vem do wing, que tá lá no fundo, marcando o KCI. Então, assim, esse lance do KCI, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é, tipo, a gente já teve essa conversa. O Galo tava fazendo isso. No final de semana, a gente tava apitando o jogo do Galo, e foi uma conversa que a gente teve antes do jogo. Galera, segura um segundinho a mais na linha. Esteja preparado para todo chute, possivelmente ser um onside. E se for um onside, esteja preparado para esse cenário do KCI. O jogador não precisa fazer um fair catch para ele ter direito a receber o passe ou qualquer coisa do tipo, tá? E aí isso era uma coisa que eu queria lembrar a vocês, porque assim, a gente tem uma falta na frente, 2 árbitros estavam até mais bem posicionados do que o wing para fazer essa chamada, mas a flag vem do fundo. Que bom que ela veio, é importante que ela veio, mas assim, a gente precisa estar ligado no jogo a ponto disso não surpreender a gente, por exemplo, tá? Alguém quer falar alguma coisa desse lance? Show. A gente vai para o próximo. E aí aqui, pô, é um vídeo onde nada acontece. Nada acontece. Só que a gente vai falar sobre processo, tá? Depois a gente vai para os slides, porque esse tem material de apoio também. Qual a importância desse lance aqui? O pré-jogo do Mariners também deve ter incluído o Mariners falar, a gente joga em hurry up. A gente tem hurry up offense. E isso é importante pra gente. É lógico, se o time tem um gandula, ajuda muito, muda, você conversa. Mas assim, durante um hurry up, cara, a nossa ideia é colocar a bola o mais rápido possível e fazer processo. Esse jogo foi mecânica de 8, e teve o jogo do Spectros e Scorpions também, foi mecânica de 8. E é uma coisa que, tipo assim, eu vou falar isso super numa boa para todo mundo no Brasil. Se você vai botar um center judge num jogo, cara, garanta que umpire e center judge saibam o papel de cada um. Tá? Revisa manual de mecânica, porque assim, não é virar para o center judge e falar, ah, você é um referee espelhado, ou alguma coisa desse tipo. Porque não é. O center judge tem uma série de outras responsabilidades. Tá? E nesse jogo aqui, por exemplo, umpire e center judge meio que não estavam numa boa sintonia. Então, por exemplo, o umpire estava sempre repondo a bola, mesmo quando era mais próximo para o center judge repor. E aí a gente vai falar sobre uma coisa daqui a pouquinho. Ó, a jogada vai sair, eles vão conquistar uma primeira descida. Uma coisa que eu acho excelente aqui, vamos lá. Line judge conquistou a primeira descida de perto. Vocês vão ver o line judge aqui no topo do vídeo. Ele entra, vê,
pelo posicionamento da bola, ele tem o pirulito do outro lado como referência. Então ele já começa a sinalizar o timeout, porque é mais fácil para o line ver isso do que por vezes o HL, tá? Então já sinalizou o timeout. E como é um hurry up, a equipe, ó, já vai muito rápido. A bola já está pronta para jogo, o referee já está mandando a equipe ir, já vai liberar o umpire de cima da bola, aí é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, a corrente já está indo, já dá o pronta, já liberou. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Só que aí vem o meu primeiro ponto. A gente vai falar daqui a pouco. Quem tem que estar na bola nessas situações? É o umpire? Vocês querem chutar? Alguém que abriu o microfone? Alguém que faz umpire aí? Você acha que é o umpire? Você acha que é o center judge? Ou tanto faz? Depende da situação de jogo? E aí? Mas no cu, vocês estão muito tímidos. Não vou falar eu acho, porque eu acho errado. Mas, por conta de estar no hurry up, eu acho que o umpire pode posicionar essa bola sem problema. Eu acho que numa jogada onde é mais calmo, ou não está em hurry up o time, eu acho que... Acho não. O center judge posiciona, mas em jogadas assim onde requer um pouco mais de velocidade, é necessário que um árbitro posicione a bola pronta pro jogo. Então não necessariamente precisa ser o center. Então, vamos lá. O manual de mecânico do ano passado dizia que a responsabilidade primária, né, de reposição da bola é do center, só que em casos que fique mais próximo, como é o caso aí, que a bola morreu quase no pé do umpire, o umpire pode repor a Isso. bola. Então, a gente tem duas situações aqui que são distintas, né? A gente tem o posicionamento, que de fato pode ser feito por quem está mais perto. Só que a gente tem uma outra situação que é a bola não está pronta para jogo e alguém precisa prevenir o snap. Essa ação do prevenir o snap, por exemplo, acontece quando a gente tem uma substituição e uma pessoa tem que ir para a bola, né? A gente fala que é ir para a bola. Sempre é o center judge. Sempre que você está em... Sempre que tem um center judge, né? Porque é a mecânica de 8, o center judge é o responsável por ir para a bola, tá? Isso tem uma série de responsabilidades, então o que poderia ser feito aqui é o umpire coloca, só que aí o center judge já se aproxima para prevenir o snap e o umpire já vai se posicionar enquanto a corrente está correndo, tá? E aí qualquer coisa de substituição, por exemplo, center judge vai para a bola. Então ele vai ficar ali atrás do center, mãozinha onde talvez a esposa do center não fique muito feliz de ver, esposa ou esposo, mas com a mãozinha ali falando, segura o snap, para prevenir o snap de acontecer, tá? E isso é feito pelo center judge, porque o caminho do center judge é muito mais aberto para o backfield e do que o umpire, que tem que voltar, tem que desviar de uma série de coisas, inclusive a chave, né? O umpire tem uma responsabilidade muito maior no pós-snap do que o center. Aí essa jogada, ela vai ser um TD. Só que aí quando a jogada vai começar aqui, tem uma última coisa, deixa eu ver se é nessa. Não, esse é um passe completo. Não, é isso mesmo, essa vai para um TD, se eu não me engano. Não, foi completado. Tá. Aí mais uma vez, ó, posicionamento rápido, certinho, não precisou mover corrente. Umpire pode colocar e sair, exatamente isso. Só que aí eu queria, antes dessa próxima jogada começar, comentar uma coisa com vocês que eu tô vendo, tipo, muitos lugares acontecendo. Cara, olha onde tá o nosso H no vídeo aqui. Ele tá mais ou menos na 33, jarda 33. Bicho, o nosso side judge tá na jarda 5. Significa que tem 28 jardas entre eles. É muito. É muito. Mesmo que você tenha um jogador que é uma baita ameaça pro fundo, a gente não precisa de tanta distância, tá? E aí eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo por que a gente não... Por que é ruim você se colocar essa distância, tá? Essa jogada vai se desenvolver, ela vai ser uma corrida, se eu não me engano, para touchdown. Todo mundo está posicionado na linha de gol, faz um movimento de sinalização correto. Parabéns para a equipe que mantém a linha de gol ali, se mantém atento às situações. Aí só uma coisinha aqui de processo. Nosso line judge vem com a responsabilidade da linha. Nosso field judge está no plano de gol. Cara, faz aquele look back. Olha para trás
e busca o cara fazendo esse sinal aqui. Porque se esse moço pisou fora em algum lugar e você sinaliza touchdown, a equipe fica exposta. Mas muito bem sinalizado aqui. Também pode virar para o jogador, né? Pede a bola para ele e tudo mais. E aí a gente vai para o nosso... Só mais uma vez aqui mostrar o lance. Então, o lance da distância que eu comentei aqui e do look back, né? Para mostrar o material de apoio aqui sobre essa jogada, porque hoje eu trouxe PowerPoint, a gente vai usar o PowerPoint. Mesmo que vocês não gostem. Então vamos lá. Hurry Up Offense mecânicas. Tem os códigos aqui, mas é mais se vocês quiserem depois procurar, tá? Manual de mecânica sobre Hurry Up, ele fala: essa não é hora de realizar tarefas não essenciais que desperdiçariam seu tempo ou de jogadores e treinadores que estão focados em fazer suas funções com celeridade. E aí isso significa, ele fala, por exemplo, sobre conversar com o jogador. Pô, vi um jogador que o pad dele ficou para fora da camisa durante a jogada. Tu não vai lá e falar com o jogador para colocar, sabe? Ou qualquer coisa desse tipo. Olha, jogador, você não vai fazer arbitragem preventiva durante um hurry up. Você não vai, poxa, mas o ideal é que o center seja o cara que posiciona. O umpire está mais perto, deixa o umpire colocar. Então, muito bom para a equipe do jogo por essa. Segundo ponto é esse papel do prevenir o snap, que eu vi que foi uma coisa que foi feita pelo umpire durante todo esse jogo. Independente da bola ter sido posicionada por você ou pelo umpire, se alguém deve retornar e permanecer na bola para prevenir o início da jogada, este deve ser você. E aí você aqui no caso ele está falando de center judge, porque essa é a seção do manual que fala de center judge. E aí o último ponto é sobre o posicionamento dos deep wings, e aí eu acho que isso vale para o Brasil inteiro, tá? É uma dica que, porra, vamos carregar aí porque a gente melhora o nível do nosso jogo, tá? Esteja em posição logo atrás da linha lateral, então você já não vai ficar em cima da linha, você vai ficar atrás. Ambos os árbitros devem estar alinhados na mesma linha de jarda. Field judge, ajuste seu posicionamento definido pelo side. Amigos, eu sou back. A maior parte dos meus jogos é como back judge. Eu só olho para o meu side. Eu nem olho para o outro lado para me posicionar. O meu side vai contar a jarda cheia, 20 jardas depois ali, vai se posicionar. Eu estou na jarda cheia atrás. Muito tranquilo. Se for uma situação que eu estou na linha de gol, no meio da end zone ou no fundo, aí a gente conversa na hora. Normalmente esteja 20 a 22 jardas distante da linha de scrimmage. Se essa posição de colocar entre a linha de 5 e a linha de gol, posicione-se na linha de gol. Não tem mistério, gente. O seu side judge vai ser a tua referência, tá? E isso é bom porque é uma responsabilidade para ele também. Ele tem que estar atento no jogo, ele tem que estar sabendo qual é a distância, qual é a situacional. Pô, essa aqui é uma situação que ameaça a linha de gol. Então, não se coloquem longe demais, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre processo? Não, só sobre esse negócio que você falou do center de ele segurar, né? Uhum. Mesmo que o umpire reponha a bola. Assim, para quem assiste NCAA e presta atenção, você vê que para eles é muito natural, né? Perfeito. E o posicionamento do center judge na NCAA, ele não faz como a gente está acostumado a fazer. Eu já vi e já fiz também assim erradamente quando já fui center judge. Pega e fica na frente do cara em cima da bola, como se fosse um umpire. Porque daí na hora de sair eu tinha que dar a volta, passar pelo meio dos Não, é caras. isso. Isso. Você tem que ter, observando a NCAA é a melhor coisa que tem. Você vê como é que o cara fica posicionado ali e que de fato o center judge ele tá sempre posicionado ali. O umpire já tá lá no lugar dele, né? Então você vê que como para eles isso é muito natural e é muito bem dividido, assim, mesmo que o umpire reponha a bola. Não, perfeito. E é justamente isso, Marcos. Esse é um outro ponto. Você vai ficar quase como um quarterback ali, under center, pegando o Isso, snap. isso. Você Você vai vai ficar ficar. comunicando com o center toda hora ali. E aí você, inclusive comunique-se com ele. Aqui a gente não tem estádios tão barulhentos a ponto de você não conseguir avisar, tá? E aí quando sinaliza para você sair, você volta meio que já na diagonal para sua posição. Um lance que é muito legal, esse foi no Juiz de Fora, Imperadores e Tritões, que eu acho que mostra um pouco a importância de um quando você tá com o deep wing mais próximo da jogada. Vai ser uma corrida. E aí, depois a gente vai falar um pouco sobre uma coisa.
Vai ter uma corrida aqui, essa corrida vai se desenvolver, ela vai sair pela lateral do time adversário. E aí você vai ver aqui, o wing se deixou bater aqui, sinal de timeout, ó, nosso deep wing já vai pegar a bola e conduzir o jogador de volta para campo. Viu que ele não está ameaçado, jogou a bola, voltou para a posição dele. Quando a gente se coloca longe demais, que nem no último vídeo, o que acontece é que você não consegue ser o suporte para o seu wing que você deveria ser. E aí uma coisa que, tipo assim, mas a minha função é definir, por exemplo, a gente lutou muito para ter Mac 7, Mac 8, o que for. Porque a galera tem uma impressão de que tipo, o Wing é um cara que foi no fundo só assistindo o jogo. E não é. Nunca foi. Vou botar um cara mais novato no fundo, porque ele não vai ser testado. Não é isso, tá? O cara no fundo, e aí eu falo isso para todo mundo que faz Deep Wing, se você não está fazendo esse trabalho, por exemplo, de limpar lateral, de chegar junto, de suportar, segurar um spot para o seu wing, você não é um deep wing. Você pode ter os melhores olhos do mundo, marcar passes completos e incompletos, como ninguém, olhos de águia, mas se você não está fazendo isso também é parte do seu trabalho. Isso não é um bônus, isso é parte do seu trabalho. E aí eu achei essa ação muito legal. Esse foi um jogo que teve muita corrida. Então, os Deep Wings participarem desse suporte à linha é muito, muito importante. Tá? E aí, vou voltar aqui para o início da jogada. Anderson, tudo bem? Você me ouve, comandante? Boa noite, chefe. Tudo bem? Tô ótimo, meu amigo. O Juiz de Fora Imperadores fazia shift em toda jogada, Anderson. Toda jogada. Toda jogada. Eles avisaram isso no pré-jogo, inclusive, que eles iam fazer toda jogada. E aí você, gosta de back judge assim como eu, sabe que isso pra gente é um mix de delícia e delírio, né? Então, Anderson, vou deixar aqui em tempo real, no início da jogada. Você é o back judge nessa jogada. Back judge não. Anderson, quem tem o que nessas chaves? Nessa primeira chave? A gente tem o field judge com esse cara mais aberto aqui. Do lado de baixo, né? Isso. Tá bom. Eu não vou usar canetinha igual o Coin, não, tá? Então, o side judge com o mais aberto lá em cima. Tá, vou usar o meu cursor, que eu acredito que vocês vejam. Isso. O line judge, ele fica com o cara do meio aqui. Esse aqui, tá bom. E o back judge, ele ficaria com esse cara aqui, que é o número 3. O número 3, exatamente. Nosso H pegaria esse running back, né? Se ele tiver no meio para direita, sim. Se ele tiver para esquerda, acho que Ele tá exatamente na reta. Porque senão a gente teria uma mudança de chave aí. Se ele tivesse pro lado de cá, teria uma mudança aí, né? Vamos supor que ele tá na direita do QB, Anderson. O que muda na nossa chave? A atenção do linha ficaria dividida entre o... acho que a atenção do linha ficaria dividida entre o cara do meio e o running back. Né? Mas, como ele não está sendo ameaçado diretamente, acho que dava para focar só nesse primeiro contato inicial aqui, que está numa semi-press, digamos assim. Perfeito. O que eu faria nessa situação, tá? Eu já daria um olhar um pouco maior e ampliaria o meu campo de visão para esse cara número 2. Porque mesmo que o linha esteja se dividindo entre eles, esse cara fica um limbo aqui. É melhor duas pessoas estarem olhando as ações envolvendo ele, aparentemente gol do Flamengo, do que ninguém estar olhando, tá? E aí é o que você tá falando. A gente, por muito tempo, ficou com essa ideia de chave ser uma coisa muito travada, né? Esse running back tá lá atrás. Ele não tem uma ameaça inicial. Então, de fato, ele é uma coisa que vai ser muito rapidinha. A fase 1 são as primeiras ações, né? O primeiro passo, a ação inicial. Só que aí o Juiz de Fora faz isso aqui, ó. Sabe essa leitura de chave que você fez, Anderson? Foda-se essa leitura de chave. E agora? Agora a gente tem...
Os dois abertos são óbvios, né? Os dois abertos. O Red, ele divide os dois backs lá atrás, basicamente, mais ou menos. E o carinha aqui, o Tyrande posicionado, fica com o back dele. Eu teria que conferir no manual de mecânica. Mas se eu não me engano, vê aí, você que tem um manual novo já, dá um confere para mim aí. Porque eu tenho quase certeza que nas situações que você tem fullback e running back alinhados em linha, em I, um dos wings vai pegar o fullback e um deles vai olhar o running back, né? Agora eu não lembro qual é qual. Putz, calma aí. Quer o novo já? Eu acho que é o capítulo 14, responsabilidade sobre passe. Só um pouquinho que eu já abro aqui, peraí. Vou olhando aqui também, peraí. Eu tô com o antigo aberto aqui, mas... Na real, choque para o mundo. O manual de mecânica sequer menciona chaves no backfield. Então, com essa, a gente vai seguir aqui para a nossa próxima jogada. Real, tá? Real. Ele fala que jogador no backfield a gente não precisa nem tchum. A gente back judge ou a gente equipe de arbitragem? A gente equipe de arbitragem, meu amigo. E essa caiu ao vivo aqui porque eu traduzi esta porra e não lembro de ter visto isso, tá? Inclusive naqueles diagramas que incluíam o H olhando para o fundo e tudo mais, no original, eu vou até ter que corrigir isso, porque mostrava o H olhando para o backfield e tudo mais, o novo nem inclui. Então, já é um ponto aí pra gente. Mas assim, gente, continue olhando, tá? Por favor. Pelo menos para ver se não tem um motion para frente, qualquer coisa desse tipo. Anderson, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. É isso. Você quer já ficar para a gente falar desse lance aqui ou eu invoco alguém? Tu que manda, chefe. Peraí, deixa eu ver se Se tem você alguém quiser aqui. dar oportunidade para outras pessoas, eu acho que fica mais legal. Porra, Guilherme. Mas, tamo aí, né? Pô, João Paulo apitou comigo aí. Imagino que vai ser o nosso referee em Rondônia, no jogo de semana que vem. Vai ser, João? Conta pra gente aí em primeira mão. Opa, vai ser eu mesmo. Então é tu mesmo. Então eu já vou mandar uma pra você aqui, tá? Esse jogo foi no Rio Grande do Sul. E aí o que a gente vai ter aqui? Eita. E aí, o que a gente tem nesse lance? Vai repetir, ó. Vou voltar do início pra tu, mas ele vai repetir. Vai voar uma flag ali no final. O Beck provavelmente marcou interferência de passe, né? Eu acredito. Tá bem? Isso. Foi exatamente essa marcação, João. Você considera que isso é uma interferência de passe? Se você considera, qual categoria você consegue colocar? Se você quiser, pode até abrir o manual de mecânica antigo, tá na página 14 ou 15. Se eu não me engano, tem as categorias lá. Peraí que eu vou abrir aqui. Fica à vontade. Se você quiser ler pra gente as categorias, inclusive, quando você tá com ele aberto. Vou ler aqui, só um pouquinho. Show de bola. Interferência de passe da defesa. Ações que constituem interferência de passe incluem não jogar a bola, que é o contato cedo por um defensor, atropelar um adversário, segurar um braço, bloqueio de um braço, corte e enganchar e girar.
Nesse caso aí, opa, só um pouquinho, ele atropelou um adversário, né? O item 2. Beleza, vamos deixar rolar aqui. Alguém, aí eu vou abrir. Alguém colocaria outra categoria? Atropelar não é essa a ideia, tá? Só para deixar claro. O atropelar é a questão de você. A gente tem um atropelo aí sim, mas a questão do atropelo no de mecânica é a questão de um jogador que atinge outro como, buscando a bola, mas ignorando que o cara esteja lá. Tipo, eu joguei a bola. Sim, mas você atropelou um jogador que estava entre você e a bola. Tá? Aquela Então, ideia de você... É o então, cut-off, assim, né? Que eu acho que é no inglês, não é isso? oi? É o cut-off, não é? Não, é play Não, through the back. tramping mesmo, mas Play through the back, né? mas assim, True. cada lugar tem um nome, mas assim, a questão do atropelar é esse. Então, tem que tomar cuidado porque não é essa categoria, pelo menos pelo que eu tô vendo, tá cortando um pouquinho para mim aqui o vídeo, mas pelo que eu tô vendo, não é essa porque ele não atropela o jogador. Você A tem um gente empurrão. geralmente vai ver, saca? Só complementando, e aí você pode me dizer. Onde a gente, acho que muita gente aqui jogou, a gente geralmente vai ver atropelar em rotas que viram para o QB. Hit, Então, uma curl, hook, isso, exatamente. comeback, Uma todas essas. comeback. Porque é aquela ideia de que o cara passou antes ali e ele bate pelas costas. Isso, porque o cara Tá? não tem aquele negócio, o cara não tem outro caminho para a bola que não seja passando por cima do jogador. Então, esse é o atropelar. Eu diria que não é o caso, apesar de parecer, mas eu diria que aí eu classificaria dentro do not playing the ball, só, não tá jogando a bola. Ele Eu faz o fico contato cedo sem buscar a bola. Pelo menos é o que vendo dá a impressão vendo o vídeo. vendo o Um pouco vídeo, cortado tipo, a também. primeira vez que eu vi, eu fiquei muito com a impressão do segurar e restringir. Que é a ideia, por exemplo, do cara não conseguir nem fazer o movimento de atacar a bola, porque um dos braços dele está sendo segurado, né? Que aqui para mim tá ruim de conseguir enxergar certinho. Peço desculpa, Não, imagina. claro, o provedor da Claro, talvez minha internet não seja tão boa quanto a do Gui, eu não tô cabeado aqui também, mas... mas assim, alguém discorda que isso seja uma interferência de passe? Não, é claro. Beleza. Tá, a categoria é mais um ponto pra gente levar para o seu referee a mensagem completa. Eu gosto, por exemplo, sempre que eu marco de tentar categorizar e levar o que está acontecendo, porque isso ajuda também a você entender se é uma DPI ou não. Só que aí, João, olha só, por que eu botei esse vídeo de DPI? João, a gente tem um snap na jarda 22 aqui, tá? Aí vai acontecer a falta, vai ter o anúncio, e aí vocês não vão conseguir ouvir. O anúncio não é muito bom, não dá para entender quantas jardas ele fala, mas no snap seguinte a gente está na jarda 11. Deu para ver ali no final? Quem escreveu aí, lê para mim. Ô, Scott, ele fala 15 jardas, tá? Tá, beleza, eu não consegui ouvir direito, mas... O final, a próxima jogada a gente está na jarda 11. João, qual é o erro aqui? Tava na 22 e ele foi para 11. Então ele anunciou como 15, ele deveria ter anunciado como metade da distância para o gol. A gente aplica metade da distância para o gol em interferência de passe de defesa? Deixa eu olhar aqui só um momento. Não, vamos lá. Vou quebrar essa pra tu. Vamos fazer ela junto, tá? Vamos lá. DPI e aplicações. Quando o snap acontece entre a jarda B17 e a linha de jarda 2 e o ponto da falta for na ou dentro da linha jarda 2, a penalidade do ponto anterior deve colocar a bola na jarda 2. Tá? O que isso quer dizer? Até antes, né? Nesse caso, ela nem estava dentro da B17. A gente não aplica metade da distância quando se refere a DPI, tá? Quando a gente tem coisas que vão acontecendo em relação a DPI, João, ela é a única regra de aplicação que me vem à cabeça, que a gente tem essa aplicação especial, onde a gente sempre vai aplicar, no caso, ou no ponto da falta, ou as 15 jardas, mesmo quando
As 15 superam a metade da distância, né? Porque é o que a gente teria. A gente não tem mais da metade da distância. Ou direto na 2. Isso, ou vai direto para 2. Tipo, pô, foi dentro da endzone, a gente vai para a jarda 2, tá? Então esse limite de aplicação especial seria a jarda 2. Tá? Pegou? Sim, sim, entendi. Show de bola. Aí vamos lá. Agora eu tenho uma dúvida aqui. Vou continuar contigo, João. Eu estou na jarda 3 e essa interferência de passe acontece dentro da endzone. Porra, se a gente for aplicar essa aplicação especial, a bola vai para a jarda 2. Você concorda? Ele diz aqui, ó. A penalidade deve colocar a bola na linha de jarda 2, porque a falta acontece entre a linha B17 e a jarda B2, certo? Certo. Mas, pô, metade da distância colocaria na 1,5, né? E aí? O que a gente faz nessa situação? Como que você... Aconteceu isso? Pá. Hornets e Miners estão jogando, rola isso. Rola uma interferência, a bola tá na linha de 3. Você vai lembrar aqui do nosso estudo, você vai lembrar que ela tem aplicação especial. E aí? Você vai botar na 1,5 ou na 2 nesse cenário? Seria na 1,5? Seria na 1,5 em um só cenário, João. Que aí é a nossa próxima exceção. Nenhuma aplicação de penalidade de fora da linha de jarda 2 pode colocar a bola dentro da jarda 2. A exceção é no try. Então a gente está na B3, né? Rola uma DPI numa tentativa, a gente vai aplicar metade da distância. Tá? E ela vai para 1,5. Em qualquer outra jogada, o limite é a jarda 2. Tá? E aí vem a última exceção. Se a gente está na jarda 2 e aí acontece uma DPI, aí a partir daí é metade da distância sempre. Então vai para 1, vai para meio, vai para 1/4 de jarda e por aí vai. Tá? Eu fiquei com essa dúvida, cara, e aí eu vou até trazer aqui para você. A gente estava apitando Portuguesa e Flamengo Imperatriz no final de semana. E aí teve, na mesma jogada, uma DPI de um lado, na jarda 3, se eu não me engano, e um holding do outro. E aí a aplicação nossa foi declinar a interferência de passe, que colocaria a bola na jarda 2, e aceitar o holding, porque o holding tem uma aplicação de convencional, então seria metade da distância. E aí isso daria meia jarda de diferença, mas quando a gente está ali na porta da... Quando o time está na porta da endzone, essa meia jarda pode fazer diferença. Entendeu, cara? Ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, Scoff, entendi sim. Então, fechou. Obrigado pela sua participação, tá? Ô, B, o Renan levantou a mão. Eu não consigo ver. Não, mas já foi respondido na explicação. Pode seguir aí. Fechou. Desculpa, querido. Pode só abrir o microfone mesmo, porque é muita coisa aqui para conciliar. Scoff, Oi. não, Voltei, só voltei. nessa última, não, nessa última jogada do DPI, essa aí mesmo. Uhum. Queria chamar a atenção, uma coisa que eu achei bem legal, o que a gente já falou de exatamente nesse ponto. Marca o final da jogada e depois lança a flag. Aí eu fiquei com dúvida. Lanço a flag e mostro incompleto ou finalizo a jogada no incompleto e depois jogo a flag, como fez o Black Judge? Cara, eu acho que eu acho que ela levou um tempinho, não sei se é ela ou ele, porque o vídeo não tá muito legal. Parece ser uma menina. Mas nesse caso, cara, eu jogaria flag se eu tivesse certeza que é ação, porque a ação tem que acontecer durante o voo da bola, né? E aí na sequência eu daria o incompleto e já emendaria num sinal de timeout, tá? Mas essa ordem dos fatores aí, Zeca, se você quiser tipo dar o incompleto, jogar a flag e fazer o sinal de timeout, porque você precisou de um segundo, como parece ser o caso aqui no lance, eu não acho tudo ruim não. Assim, eu prefiro uma flag atrasada certa do que uma flag apressada que é errada, tá? E aí, do meu lado nessa, eu tenho Tuta Salan, porque ele fala muito disso no Pure Officiating. Então, assim, não vejo problema nenhum com o processo dela aqui. Tanto que ela deu incompleto, jogou a flag e tal, então tudo bem. Acho que Apesar tá que uma coisa, bacana. né, Scoff?
a gente também não tem pressa para dar esse passe completo. Mesmo se fosse um Não passe tem, não em tem. dúvida. A gente não tem essa pressa. Por questão de. Acho que não sei se de estética ou de prática. Eu normalmente, nesse caso, eu faria assim. Se eu estou em dúvida, eu ia parar aquele 1 segundo. É que aí para um pouquinho a mais do que a gente gostaria. Mas assim, tudo bem. Cada um tem seu tempo de processar. Parou, processou, demorou ali 2 segundos. Falou, putz, vai ter uma falta aqui. Joga a flag e aí sinaliza o passe completo. Eu acho que esteticamente fica melhor. Né? Porque você está Concordo. sinalizando que você está tendo uma falta e aí você está falando, ó, teve uma falta e o resultado da jogada foi um passe completo. Né? Se você está jogando, você está sinalizando que é o passe completo, dá 2 segundos e joga uma falta, parece que você está dando uma falta em bola morta. Bola morta é uma conduta, eu concordo contigo. Então, assim, Boa. para quem está vendo de fora, parece que o cara falou. Né? E aí vai ver, tipo, não, é diferente de passe. Mas peraí. Aí, tipo, já fica meio confuso para quem tá de Perfeito. fora. Pra gente, assim, acaba que a gente está acostumado, muitos torcedores não entendem muito do esporte, então, para a maioria não faz diferença nenhuma. Mas para quem entende, por exemplo, um técnico vai ver e vai falar, pô, o que o cara falou? Já vai achar que é mentira E, esportiva. por exemplo, parece que o técnico aqui de baixo está reclamando, ó. E aí fica parecendo que é uma coisa no grito, às Exato. vezes, Então, assim, sabe? às vezes você precisa parar esses segundinhos, beleza, não tem problema, mas acho que o processo melhor é flag e aí você sinaliza o resultado da jogada. Isso. Porque, É. nem se fosse touchdown, por exemplo. Se fosse touchdown, aí interferência de passe defensivo não está nem marcado, né? Mas tudo bem. Vamos considerar que fosse touchdown. Você ia jogar a flag e sinalizar o touchdown. Né? Tipo, só isso. Que aí você está sinalizando. Teve uma falta, mas o resultado da jogada é um touchdown. Tipo, acho que Show de bola. é mais Maravilha. limpo fazer dessa sequência. Tô contigo. Passar aqui pro próximo vídeo, que aí agora a gente entra numa outra parte do nosso estudinho. A gente vai falar aqui sobre field goal. Esse jogo foi entre Bristol Becks e Ghost Ship, a equipe do Paraná tá apitando, tá? Primeira coisa, são 2 lances, tá? Que nem o do Recife. A gente vai ter aqui um snap que não é dominado. Zeca, você que abriu o mic aí, mestre Zeca, do meu RPG. Tem beanbag aqui, Zeca? Beanbag para marcar o passe. Não, nesse ponto não, porque ele não dominou a bola, o snap para trás não foi dominado. E Né? O aí passe para isso, trás não foi dominado. exatamente, né? No caso, isso aqui não é um ponto de aplicação de Não, isso não é porra fumble, nenhuma, isso não é nada. certo? E não é um ponto de fim de corrida também, né? Isso. Porque se ele tem o domínio e perde no handoff, a gente vai ter uma beanbag aqui. Mas no caso de um snap não dominado, sim. Zeca, aí vem o segundo ponto. Ó, running back é derrubado, o nosso ref chega e ele roda o sinal de relógio, o S2. Precisa? Deveria? Não, porque o relógio já está correndo. Mesmo se fosse no snap, o relógio já estaria correndo. Vamos supor que o pensamento dele aqui em rodar o relógio tenha sido mostrar que a posse de bola continua com o time A. Você é o referir nessa jogada aqui, time A pegou a bola, né, uma bola solta ali recuperada pelo time A. O que você faria nessa situação aqui? Como você mostraria isso? Você apontaria? O que você faz? Como é que eu demonstraria que a bola continuou com o time A? Porque ele roda o braço, né? Aparentemente eu também não consigo pensar, eu não pensei em nenhuma explicação, a não ser de que ele queria mostrar, tipo assim, ó, a bola continua com o time A, então o relógio está rodando, não teve uma troca de posse. Mas não é uma sinalização certa. Mas aí eu estou perguntando para você assim, se você é o ref, o que você sinalizaria aqui nessa situação? Boa dúvida. Eu acho que ele poderia ir marcar o spot, né? Ele vai pro ponto, marca o spot. Ele já tá na jogada, né? Uhum. E ele só apita e
Qual a dúvida? Ele só apitaria e levantaria a mão, ele ia pro ponto, Não, levanta a mão, é isso aí, indicando o tá ponto. certo. É S9, se eu não me engano, que Eu fiquei é, pensando em alguma outra coisa que ele poderia fazer diferente, não, ele só chega e é levanta a mão. exatamente isso, Zeca. É tipo assim, ele só tem que chegar marcando o spot, porque isso aqui nada mais é do que uma corrida por perda de jarda, né? Então Uhum. ele faria como se fosse um sec, ou uma corrida que ficou ali perto do referee o suficiente para ele dar esse spot. Só chega a mãozinha para cima, bola, bola, bola. Aí eu acho que vira uma quarta descida, e aí já fecha a mão, quarta descida, Londrina, vambora. É isso, o que eu ia falar era sinalizar a descida, né? Se era uma segunda descida, ele chega marcando o spot e já sinaliza, terceira descida, terceira descida. O que significa isso? É porque a bola continuou com o ataque e a próxima descida é a terceira e vamos pro jogo. Perfeito, Saca? Tipo, acho que eu não sei se foi em algum vídeo ou se tem no manual de mecânica isso, que eu fazia a orientação desse jeito, né? Se o time B recupera a bola, claro, final de timeout, aí você aponta o braço com a primeira descida, né? Isso, porque é uma primeira descida, isso tem porque aí todas vai as consequências. Isso. Para relógio, o Isso. relógio Mas vai quando o voltar no time, snap. mas quando o time A recupera a bola, você não faz assim, certo? Você não aponta o braço, porque o time A não vai ganhar a primeira descida. Então, qual é a descida? O que vai acontecer? Né? Ou você mata a bola, marca o spot e faz o sinal da próxima descida, por exemplo, terceira ou quarta descida. Inclusive seja vocal. Eu acho que é muito importante ser vocal. Nesse caso ali, não tem dúvida de quem tem a bola. Mas se forma ali uma pilha, né? A bola foi disputada no chão, já chega gritando: bola Londrina, bola time tal, quarta descida, vamos, bola fulano. Porque aí você evita que se forme uma pilha, tá? Mas não há necessidade de rodar o braço, pode realmente só fazer o spot e, como o Marcos disse, já emenda ali. No caso, era uma quarta descida essa jogada. Aí a gente vai pro field goal. Tá. Deixa eu falar rapidinho sobre a Manda jogada anterior ali. Não, você falou bastante do spot, de dar o spot. Mas é importante frisar que o spot mesmo seria dos wings, né? Fazendo retorno aí. Isso, Seria dos basicamente wings. o braço levantado, que parece dar spot, mas é a bola morta, não é isso? Que ele faz, né? O H aqui faz, ó. Ele parou no spot, levanta o braço e ele entra. O lance, cara, assim, tive essa experiência no domingo. Eu acho muito importante o referee se fazer presente ali no meio quando tem essas jogadas de perda de jarda. Porque, assim, tu consegue, às vezes, você consegue ajudar os seus wings nessa movimentação, sabe? Porque, tipo, ele tá ali na linha porque ele precisa ficar, né? Pra ver se não vai ter um passe legal, se não vai virar um passe legal pra frente, por exemplo. E você tá ali no backfield muitas vezes próximo do lance. Já chega junto, zela pelo QB, tira quem tá de cima dele. Vamos, galera, vamos. E aí, tipo, você dá o spot também, mas pros wings terem uma referência, né? Mas, de fato, spot é sempre do um wing. spot fake, um spot fake. Tu tá ali mesmo só Isso. pra marcar presença. É uma ajuda, né? Adiantar o serviço. Como o wing é normal isso. Você, às vezes, a jogada é muito rápida, você não consegue ver, porque você tá numa chave que tá no campo aberto, de repente você vê que o cara tá tomando sec lá no backfield. Às vezes é muito rápido. Então, você tem que reagir como wing, muito rápido para correr em direção ao backfield, mas nada impede que o referee faça dê essa ajuda, né? Faça esse spot. Não é um spot final, claro que ele vai passar ali informação para os wings, e é o que você falou, o wing ele se baseia. O referee, por mais que ele não seja a responsabilidade primária dele dar esse spot, ele não precisa se ausentar da chamada também. Né? Acho que uma coisa muito importante no final, a gente sempre vive falando, e é bom lembrar, né? Nós somos uma equipe. Não é porque, mas é a responsabilidade do wing e eu não vou fazer. Pô, cara, se você tá ali, você tem um ângulo bom para marcar, não precisa puxar para si toda vez. Mas tá ali, viu que o wing colocou umas 2, 3 yards pro lado errado, pô, dá um toque, fala, cara, não foi na 11, foi na 15, tá? Perfeito. Maravilhoso. Show. Vou seguir aqui, porque logo na sequência a gente tem um field goal. Aí a primeira coisa que eu queria comentar, a gente vai ter aqui o field goal não vai ser bom. E aí tem duas coisas pra gente conversar aqui sobre mecânica. Zequinha, vou te invocar mais uma vez. Pronto. Tem algo aqui que não está, algo errado não está certo. Em relação a essa mecânica, na verdade, é uma mudança que a gente teve nesse ano.
E aí eu entendo o pessoal não estar executando, porque o cara que traduziu o livro de mecânica, porra, ainda não soltou o livro de mecânica. Terrível. Tá sendo revisado. Tu acredita nesse maluco? Porra, caloteiro, né? Pô, Um tá de site com sacanagem. nato. Zequinha, não sei se você vai se recordar também, porque já fizemos um jogo esse ano usando essa nova mecânica. Tem uma mecânica que mudou esse ano, envolvendo algo que está aqui nesse vídeo. O que é que tem que estar diferente para 2023? Nesse ponto você me pegou porque eu lembrava de teria que ser o field goal mais perto, um field goal mais perto. Em todo field goal, o meu deep que tá ali na linha de gol tinha que estar fazendo um segundo wing. Todo. Exatamente. Um segundo umpire. Ele estaria fazendo um segundo umpire. Exatamente isso. Alguém escreveu alguma coisa, levantou mão aí? Eu levantei a Thiago, mão aqui, Scoff. manda brasa. Thiagão. Só confirma para mim o posicionamento do referee. Ele não deveria estar de frente para o holder? Mais próximo, aparecendo na filmagem? Ele Nesse estaria ângulo? vendo as costas do holder nessa jogada aqui. Não, mas aí é porque o kicker é canhoto, né? Então ele teria que estar na diagonal pra cá, de frente pro holder mesmo. Pegando as costas do kicker, certo? As costas do kicker. Isso, Não, olha. perfeito. Sim, Eu não, desculpa. Não dá pra ver, eu na não me verdade. liguei que o kicker era canhoto até esse Beleza. momento. Então Na verdade, ele devia estar bem na diagonal. Era pra ele estar aparecendo no vídeo, né? Só que ele não tá. vou conferir aqui, peraí. Dá uma olhada, ver se tem uma outra câmera, sei lá. Não, vou olhar Mac mesmo. Rapidão. Um momentinho. Jogada de passe. Punch. Tentativa de field goal try. Referee. Esteja 5 a 10 jardas mais aberto e de 3 a 7 jardas mais fundo que o chutador e o holder. Normalmente, esteja do lado oposto à perna de chute do chutador, em mecânica de 7. Então, nesse caso, realmente, ele estaria do lado oposto à perna de chute, né? Então, como esse kicker é canhoto, ele estaria realmente olhando as costas do holder, tá? Ele estaria meio Então que... ele teria que ficar pra direita, né? Do kicker, pô. Não, é o oposto, é isso mesmo. Não, oposto à perna, o Scott. Oposto à perna. Se o cara é canhoto, ele tem que ficar à direita do kicker. Perfeito, desculpa. É isso mesmo. Porque, É isso assim, mesmo. mas acho que Você tá certo. de falar da mecânica. Referee estaria aqui, gente, vendo as costas do kicker, tá? Desculpa. Acho que mais importante do que falar só do posicionamento que está escrito, explicar por quê. Não adianta só, você tem que estar aí. Por que você tem que estar aí? Manda brasa. Você tem que pensar o seguinte: quando que a gente vai ter uma falta, seja no holder, seja no kicker, é quando o cara que vai tentar fazer o bloqueio não encosta na bola. Então você tem que estar vendo essa bola em todos os momentos. O referee, ele tem que ter visão dessa bola 100% do tempo. Porque se tem qualquer tipo de toque na bola, você deixa de ter todas as faltas por violência. Né? Claro, não por violência desnecessária, né? Falando de violência do chutador, violência ao holder, porque você tem um bloqueio. Né? Então, o jogador que bloqueou, ele tem a proteção, vamos dizer, que inverte, vai para ele. Ele pode agora tocar a perna do kicker, ele pode ter contato com o holder, né? Porque ele conseguiu fazer o bloqueio. Então ele precisa, por isso que o posicionamento do referee tem que ser invertido. Que ele preciso ver a perna do kicker, preciso ver o holder, não, você precisa ver a bola. Precisa ver a bola em 100% do tempo, porque se tiver qualquer chance de bloqueio, você muda completamente sua chamada. Então, basicamente, esse é um ponto importante. Tudo que está no livro de mecânica tem algum motivo. E esse é o motivo dessa mudança da mecânica do ref, porque que tem que ir para o outro lado. Pô, você é o melhor que nós temos. Só voltando ao ponto aqui que eu estava falando com o Zeca, a partir de 2023, o site judge sempre vira um segundo umpire em jogadas de chute, tá? Independente de onde for esse chute. Então, nesse caso, nossa árbitra que está aqui cobrindo a linha de gol, ela sairia da linha de gol, viria para o meio, olharia. Pô, e quem cobra a linha de gol? Palavras do professor Jim Briggs. A ameaça à linha de gol é muito pequena.
Se isso aqui, por exemplo, vira um fake, o field judge tem que sair da trave e correr. Ele pode passar pelo meio da endzone, numa diagonal aqui, para chegar no pylon. Tá? Palavras do professor Jim Briggs. O meio da linha é mais ameaçado e por isso precisa de mais pessoas olhando do que a linha de gol nessa jogada. Acho que isso vai ficar? Não vai. Mas a gente não pode ficar selecionando, igual MM, só o que a gente quer do livro de mecânica. Tá? Outra coisa que eu ia comentar aqui é sobre a sinalização. A gente vai ter um field goal que é perdido, e aí os árbitros vão para frente da trave. Um deles vai fazer o S10, que é o sinal de não pontuação, e o outro vai fazer o sinal suplementar. Direto. Ele nunca faz o sinal de que o chute não foi bom. Esse sinal, ele é um sinal suplementar. A gente teve um lance aqui no Rio também que foi um passe incompleto, o jogador estava fora de campo, e o árbitro, que era o cobertura, ao invés de fazer incompleto fora de campo, já foi direto para esse sinal. O nome dele já diz, ele é um suplementar, né? Então a gente sempre vai usar ele para complementar alguma coisa. Nesse caso aqui, primeiro a gente faz o não pontuação. Se o chute for na sua trave, para fora na sua trave, você pode fazer, tá? Eu não gosto de fazer. Eu criei um pouquinho de ranço por ele, não vou mentir. Aí só voltar lá para o nosso PPT, só para vocês terem o positivado da lei. Posicionamento do field judge, posicione cerca de uma jarda atrás da trave do gol. Isso também é importante porque no vídeo ali a galera tá olhando muito para cima. Cara, bota o braço, apoia o braço assim. Vai dar mais ou menos uma jarda, tu olha para cima. Você é responsável por determinar se a bola passa dentro da sua trave. Side judge, esteja numa posição de segundo umpire. Observe jogadores de defesa que possam violar as regras relacionadas a ganhar vantagem para bloquear um chute, principalmente salto, alavancagem, qualquer coisa desse tipo. Sinalização. Field judge, se você considerar que o chute falhou, dê o sinal de não pontuação. Se o chute for para fora do seu lado, você também pode dar o sinal de chute para fora, sup 15. Não sinalize um touchback. Tá? Aí, graças a Deus, a gente não teve essa sinalização de touchback e nada do tipo. Aí a gente vai continuar falando de field goal, porque é um lance. Porra, Saulo, né? Saulinho, é você, meu amigo. Jogada de chute. Saulo não tá on? Bora, tô on. Essa aqui, porra, tu estava em loco, tu era árbitro de cobertura. Pra galera que não tá ligado, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter uma bola que vai ser desviada, ela cai no chão, o time B pega essa bola e avança. E ele é tacleado com uma trauletada ali na lateral. Mas a gente da equipe se equivocou nessa aplicação. E teve 3 desse no Brasil. 3 lances iguais. Rolou a mesma coisa. Então, assim, esse é um corte que é ótimo a gente trazer, porque a gente errou e 2 outras equipes também erraram a mesma coisa. Saulinho, vamos lá. Por que a gente deveria ter matado essa jogada nesse momento aqui? E sinalizado, feito o S10 de não pontuação. Por quê? Porque a bola foi desviada e passou da linha, né? Da zona neutra e toca no chão. Primeiro, vamos lá. Onde essa bola é desviada? Porque isso interessa pra gente, né? Sim. Na zona neutra, né? Na ou atrás, né? Nesse caso, assim. E aí, o que acontece com esse toque? Ele é invalidado porque a bola bate no chão depois. No caso, vamos lá, vamos por partes. Um toque do time A, por exemplo, se o time A é um chute de scrimmage que cruza legalmente, vamos supor que esse field goal passe e ele é muffiado pelo time A. Tá? Ele vai um chute meio borocochô, o jogador do time A faz um muff desse chute. É uma bola solta, você concorda comigo? Sim. É um chute que cruzou a zona neutra, um chute de scrimmage, ele cruza a zona neutra, toca um jogador do time B, né, e a partir de agora essa bola é de quem pegar. Por que esse toque aqui, na linha, ele não muda o status dessa bola? Tá na regra, né? Ele é considerado. Ele se torna um field goal bloqueado, né? Na verdade, o que a regra diz é o seguinte. Esse chute que é desviado ali na trincheira, né? Não vou lembrar, depois eu vou até pegar o texto aqui para saber a distância exatamente, na zona neutra. Até 3 jardas, né? Até 3 jardas, isso aí. Eu não lembrava se eram 2 ou 3. Eu ia falar 2.
ele meio que não muda esse status da bola. Ele é considerado como um toque não existente. Então, para fins de elegibilidade, isso aqui é só um field goal curto. É um field goal que cai no chão antes do gol. Né? E aí, como um field goal curto, a gente mata toda vez assim que ele bate no chão, né? Calma, Scoff. Oi. Desculpa, eu tenho que discordar de você também. Não vai virar um um punch field isso aí. goal curto que toque Na endzone. endzone. Esse chute não tocou endzone. Bom ponto, meu amigo. Excelente ponto. Isso é um chute de scrimmage como qualquer outro. Então, eu tava aqui maquinando também, eu falei, caralho, essa eu não sabia, eu tava indo no... Porque, não, isso é um... Você tá certo. Você tá certo. É, então a gente não errou. Vocês não Mono erraram, tá deixa eu aqui? falar. Vocês acertaram a marcação que era. E como Mono eles tá começaram aqui? a retornar... É o Mono, beleza. cara, a hora que o Mono escutar isso, ele vai soltar até uma caixa Pô, de fogos. o Mono ficou muito triste com esse lance, quando a gente tava falando desse lance. Vocês não têm noção. O que a gente lembrava era o seguinte, vamos lá, e só corrigindo, Pedrão, Sakai, obrigado pelo save call. Realmente é isso, tá aqui, ó. Toca o chão na ou além da linha de gol do time B, tá? Então, nesse caso, o que eu tava querendo falar com a gente era só sobre o toque. Em primeiro lugar, o bloqueio de um chute de scrimmage feito para um adversário do time de chute, que não esteja a mais de 3 jardas além da zona neutra, é considerado como tendo ocorrido na ou atrás da zona neutra. Então, ele não muda o status dessa bola, tá? Tocar o chão. Se um chute de scrimmage não tocado pelo time B além da zona neutra toca o chão na ou além da linha de gol do time B, a bola se torna morta e pertence ao time B. Caguei no pau, tá, gente? Acontece, foi ao vivo, desculpa. Não, é bom que você trouxe, porque eu vi um negócio que é bom pra gente trazer pra discussão. Pensando, eu não sei se realmente faz sentido. Vou voltar pro vídeo. Quando a gente tem esse bloqueio... Peraí. O vídeo é melhor. Quando a gente tem esse bloqueio, a gente tem o costume de fazer o suplementar de bola tocada. Toque legal. Isso. Toque legal. Só que eu acho que esse suplementar não cabe para esse tipo de lance, porque não vai mudar nada. Não é diferente de, por exemplo, um passe que é tocado na linha de scrimmage. Eu acho que a única coisa que eu consigo pensar que ele mudaria é a questão de proteção ao chutador, né? Não, porque isso não muda a proteção do chutador. Porque porque aí teria que ser o time B tocando o cara toca na bola, teria que ser o mesmo que bate no chutador. Bate no chutador, Cara, mas também seria aí não tem como ser o mesmo cara que tá lá na linha. Então, bom ponto. Então, assim, não que seja um problema, mas é um sinal suplementar desnecessário. Vocês não... A não ser que a gente esteja usando equivocadamente. Por exemplo, só faça caso o toque tenha sido depois da zona neutra, por exemplo. Então, gente, vocês não vão fazer concordar com o Guilherme Cohen, por favor. Diga lá. Naquele vídeo do Gerais Bowl, JF não sei quem, ele até trouxe isso, quando o toque é claro que aconteceu, você não precisa fazer o sinal. Mas... isso inclusive em passes, né? Então eu acho que cabe a mesma ideia aqui. Porque se o chute é bloqueado, imagino eu que todo mundo em campo consegue perceber que o chute foi bloqueado. Ou na torcida. E aí, nesse caso, realmente, eu acho que não altera nada, sabe? Mas se o toque é aquele toque que o jogador de defesa desliza a bola e a bola quase sequer... Ela é... Ou então, no caso, é o que o toque é até desconsiderado, né? Até 3 jardas da scrimmage. Acho que depois da terceira jarda, talvez, não sei. Então, mas o que mudou? Que a gente tá falando de um toque bloqueio... A gente tá considerando o bloqueio até 3 jardas, né? Não, até 3 jardas eu acho que... Assim, ponto, acho que não precisa. Vou mudar a chave um pouco. Aí eu vou fazer um ponto até que o Pedro tá falando. De fato, isso aqui não tem tanto valor. Ele teria valor, por exemplo, se ele cruza e ele é muffed por um jogador do time B. Porque a partir de agora você teria que sinalizar o toque legal para mostrar que essa bola tá solta e qualquer jogador pode recuperar. Então, é aí que eu tô falando, meu ponto. A gente tem essa mania de fazer essa sinalização. Porque ele foi desviado, né? Não é esse momento que a gente tem que fazer o sinal. Se no segundo momento
após passar as 3 jardas, tem um toque de jogador B, a gente faz a sinalização, não porque o chute foi bloqueado, mas porque essa bola está solta e qualquer jogador, tanto do time A como do time B, pode recuperar ela legalmente. Tá sinalizando o Muff, é. Uhum. Então, assim, quando a gente faz sinalização equivocada antes, tudo bem, ninguém, assim, eu imagino que ninguém no Brasil vá fazer uma marcação errada por causa desse sinal. Concordo, tá. Mas é bom a gente chegar nesse ponto, que não é a sinalização correta, né? A sinalização é não sinalizar nada aí. Porque você tem só um bloqueio que é desconsiderado para qualquer outro motivo de regra. Você vai só sinalizar se tiver um segundo toque do time B que seja além de 3 jardas da zona neutra. Tô com você. Eu acho que talvez o único cenário onde eu acho que eu faria o sinal de toque legal lá atrás seria se, tipo assim, o jogador desviou a bola e bateu no chutador. Para poupar a reclamação, por exemplo, de uma violência ao chutador ou um avanço ao chutador. Sabe? Mas é o único caso, que aí eu sinalizaria para, tipo assim, ó, ele mesmo tocou. Como referee, você diz? Como referee. Tá, acho que como referee vale a pena para isso, mas acho que é a única exceção. Esse vídeo aí é bom fazer aquela brincadeirinha do próximo ponto, né? Tipo, se o cara se o time B sai da bola, ou se ele cai em cima e tal, no próximo ponto de gol. Quer acertar aí, Saulo? Já que agora a gente descobriu que a gente tá certo, né? Foda, tá certo. É foda. Obrigado. Meu príncipe nipônico hoje, porra, tá fazendo save call aqui. Tô me sentindo no Brasil Ball, pô. Saulinho, vai. Ponto. Se esse cara não pega essa bola, o que a gente faz? Cara, aí alguém ia pegar a bola, né? Se essa bola... Não, vamos lá. Chutou aqui, bola ficou morta ali no chão. Ninguém do time B pegou a bola. Sai. Todo mundo gritou, sai, bola morreu ali. E aí? Cara, eu acho que... Vou te dar 3 opções. Gol bloqueado, mano. Gol bloqueado, primeira descida pro time B. De qual ponto? Mas aonde? Ó, vamos lá. Vou voltar aqui, ó. A gente tem no início do vídeo, né? Snap é na B17? Nossa, credo. Vamos arredondar aí, vamos botar B18. Acho que 16. De karma. 16 pelo posicionamento do H. Ok. E o snapper tá na 25, ajoelhado. Vou te dar aí ponto anterior, que vai ser B16, ponto do chute, que é B25, ou ponto onde a bola morre, que vamos botar aqui que seria B10. E aí? Cara, eu acho do ponto anterior, mano. Totalmente no chute. Errou porque falou, eu acho. Errou falar, eu acho. Boa. É verdade, eu esqueci da regra que o Scoff colocou no início. A gente iria pro ponto do chute, né? É isso, bota o ponto anterior. E se o referee esqueceu de botar uma beanbagzinha ali, porque é interessante ter também, né? Ter uma beanbagzinha ali, você deixa sutil assim, que aí se o chute é perdido... mas tem o pirulito lá marcando, né? Não, o ponto do chute não, né? Mas não é o ponto do chute, é o ponto anterior. É o ponto anterior, tá. O ponto anterior, você tem os wings também. Perfeito. Não. E se o maluco ali cai em cima da bola, o cara do time B, cai em cima da bola na jarda 10? Não, aí você tá dando um spot simples, né? Não, mas vocês estão... Vamos voltar um passo aí. Vocês estão esquecendo de uma coisa, né? Caralho. Não é no ponto anterior. É do ponto do chute, né? Não, porque... Não, é o ponto anterior... tá. É na 20. Tá. Porque tá vai pra 20. Das 20 jardas, você vai pra deixar no touchback. É verdade. É isso que a gente tava falando. Beleza, tá. E quebrou alguma coisa. Espera aí. Chega desse lance amaldiçoado? Não, calma, que eu fiz a última pergunta que ainda não foi aí respondida. Se o cara cai em cima... se o cara do time B cai em cima da bola, lá na jarda 10. Rapaz, eu acho que voltaria, né? Cai na mesma questão que o Sakai falou aí, que volta para a jarda 20, né? É um ponto de toque legal, né? No fim das contas.
Só que aí é um ponto de Não, toque legal que é. de toque legal não, né? Porque ele é do time B, ele pode. Não, não, achei que você tá falando do time que chutou. Tipo, Não, essa bola não. tá lá, aí Não, o não. time A Esse cara que afobou. recuperou a bola ali, ao invés de ele pegar a bola e sair correndo, vamos supor que ele cai em cima da bola. Pô, aí ele é um idiota. Basicamente é isso. Aí vai pra aquele ponto, né? Exatamente, vai para aquele ponto. Vai pra onde ele A gente recuperou a bola. teve lance assim no Rio ano passado. Pô, mas aí não acontece o que o Sakai falou e vai pra jarda 20? Não, só se ele deixa a bola. Só se ninguém pega a bola. Mas se ele toca a bola e cai ali em cima dela, vai para aquele ponto. Porque é como se ele Tipo tivesse assim, Saulo, ele acha que essa bola tá viva, qualquer um pode pegar, e ele se joga em cima dela, tipo uma recuperação num fumble, entendeu? Aí derruba o Aí neném ele da vai continuar motoca, não dali. tem muito o que fazer. Vai pra aquele ponto. Tanto que, tipo assim, teve jogada, sei lá, final de semana, field goal de 50 jardas do Galo. Aí eu tava rezando, assim, eu tava tipo, pelo amor de Deus, que esse cara não toque na bola se esse field goal for curto, cara. Ele vai tirar 60 jardas do time dele, praticamente. Não, É igual o cornerback. jogada. É igual o Teve uma jogada cornerback que intercepta uma Hail Mary na quarta descida, né? Exato, Isso que eu ia falar, cara. Nossa, que tosco. Vamos lá, a gente vai ter um intentional grounding aqui, vai ter uma sessãozinha rápida aqui de intentional grounding. Ih, rapaz. Deixa eu ver quem eu invoco. Pô, Pedroca. Pedro Barro já saiu? Já saiu. Pedro agora, Braz. Agorinha, caiu mortinho. Foi. Diga lá. Pedro Braz. Pô, tu vai chamar o rei do intentional grounding pra responder essa, vai. Pedroca, pra você isso aqui é um intentional grounding? Com certeza. O jogador tava sob pressão, tenta se livrar da bola. Eu sequer acho que ele deixa tackle box. Eu também acho que ele não deixa tackle box, E sequer eu acho que essa bola cruza a zona neutra também. E não tem nenhum recebedor elegível na área. Show de bola. Aí, cara, esse lance estava aqui só para eu considerar, para a gente conversar um pouquinho sobre as condições de um grounding, né? Então, por exemplo, vamos pensar nos cenários aí. Ele tá na tackle box, ele se livra da bola, ela cruza a zona neutra, tá? Mas não tem recebedor na área. Continua sendo um grounding? Continua sendo um ground porque a exceção de cruzar a zona neutra é quando o jogador ele deixa a tackle box. E aí não precisa ter o recebedor elegível na área se ela cruza a zona neutra ou nerdando a zona neutra estendida. E, cara, ai, puta, lindo. Daria um beijinho em você nesse exato momento, desbravaria essa barba aí. Falei que tu chamou o rei do intentional grounding, pô? Vamos lá, passadora para frente para conservar tempo, lança a bola para frente numa área onde não haja recebedor elegível do time A. Passadora para frente para evitar perda de jarda, lança a bola para frente numa área onde não haja elegível do time A. Não é falta se a passadora para frente está ou esteve fora da tackle box e lança a bola de forma que ela cruze ou aterrize além da zona neutra ou zona neutra estendida, ou teria cruzado se não fosse tocada pelo time B. Felipe pediu direito Então é de isso, falar aí, Pedrão. viu? Quem levantou a mão aí, também. manda brasa. É isso, só lembrando que o passador tem que ser o cara que recebeu o snap, né? Não pode ser o cara que deu um segundo passe para trás e lançou um passe além da zona neutra e não tem um jogador na área. Aí de fato ele perde esse direito de se livrar da bola. Anderson? Minha dúvida é com relação ao movimento de tackle da defesa em relação ao movimento de lançamento do jogador, do quarterback ali. Cacete, moleque. Tá, peraí, vai. Tipo assim, não foi o caso, tá? Que ele conseguiu fazer o movimento com o potinho, enfim. Mas a regra ali fala somente se ela for tocada pelo time B, no caso a bola. Mas se no tackle ali ele acerta o braço e não deixa. Tipo, a gente considera como se ela tivesse possivelmente cruzado a zona neutra estendida. Cara, ou aplica o intentional ground. Eu não consideraria. Eu não sei vocês. Porque ele fala de tocar a bola também, né? Se você bate no braço e isso altera a mecânica de passe do QB, você nunca tocou a bola, né? Mas aí você não tem como saber onde que essa bola iria, né?
Exatamente. Quando ele fala ali sobre a defesa, cruzaria se a defesa não tocasse a bola, eu acho que é pra gente considerar uma coisa muito óbvia do tipo, o passe ser defletado, batido pro chão, sabe? Essa bola ficou no alto, a defesa veio e bateu pro chão. E ela iria cruzar, sabe? Aí era uma coisa óbvia. Tipo, o QB Não, acho que tentando se assim, livrar, que é um passe desviado, sabe? a partir do momento que você tem um passe que é tocado ou atrapalhado pelo fato da defesa ali bater no Aham, braço ou sim. na bola, você já não tem mais como aplicar um intentional grounding porque você não sabe para onde essa bola vai iria. Ela Tu poderia diz... cair na direção de um recebedor. Entendi, tá, entendi seu ponto, tá. Então você, é que eu não sei nesse vídeo, porque, como eu falei, não dá para ver direitinho se bate no jogador de defesa. Mas, considerando que sim, que o jogador bateu no braço ou bateu na bola, você já não tem como dar esse intentional ground. Porque você não tem mais como saber para onde essa bola iria. E aí você deixa de ter como aplicar essa falta. Porque você vai falar, tá, mas a bola não cruzou. Mas uma bola não cruzou por quê? Não cruzou porque o jogador de defesa impediu que o QB fizesse o movimento completo. Ou que a bola continuasse em sua trajetória completa. O da bola eu concordo, que seria bater. Mas assim, eu acho que aí a gente vai cair numa questão de filosofia que é muito foda, porque o QB continua tentando se livrar da bola. Não, por isso que eu falei, Mas a defesa, por exemplo, o ponto, por exemplo, o QB tá fazendo e ele recebe um contato no momento que ele tá fazendo o passe, por isso o passe sai ruim. Cara, não tem nenhuma exceção escrita sobre isso. Aí a gente cairia sobre filosofia, né? Acho que nem questão, não sei se tem alguma questão na regra ou filosofia, realmente eu não sei. Mas se você parar para pensar, em todos os níveis do esporte, quando você tem essa situação em que o defensor tá batendo no braço do QB, você tem só duas opções. Ou é passe incompleto ou é fumble. Ou é fumble, exatamente. Eu ia falar isso. Pro desespero do Pedro. Eu acho que sim. Eu acho não. Porra nenhuma, porque senão eu tô errado. A gente sempre pode pensar por uma lógica de também não over-officiate. Sabe? Porque eu acho que... Caralho. Quando a gente entra nessa de ficar pensando em pormenores, pra onde a bola iria? Será que teria defensor na área? Ou recebedor na área, recebedor elegível? A gente tá over-officiating pra cacete, né? Exato. E a responsabilidade do ref, o que você tá falando, num lance desse, a responsabilidade do ref vai ser, tipo, a bola saiu antes ou depois, estava no movimento para trás ou para frente, é um passe incompleto ou é um fumble? Querer que ainda tenha um ponto, será? Mas no contato a bola mudou. Acho que ninguém reclamaria de um lance desse. Não. Sempre teria alguém de defesa que poderia até reclamar, mas assim, o cara conseguiu fazer o que ele queria, que era atrapalhar o QB a fazer o passe. Não conseguiu o sec, né? Nessa situação hipotética que a gente está dando, né? Mas aí é aquela questão de a gente não tem como ficar também agindo de forma hipotética no campo. A hipótese a gente faz aqui entre nós, nessa conversa. Em campo, é o que é fato. E, tipo, no fato ali a gente não sabe onde que essa bola iria. Então não tem como dar um intentional ground nesse tipo de lance. Tá. A minha pergunta foi mais para a gente definir uma filosofia nacional mesmo, assim, sabe? Tipo, naquele tipo de lance ali, então, o intentional grounding... Minha visão do lance é que o contato não muda. Ele vê o cara chegando, ele faz o passe mais michuruca da face da terra. Isso tem que deixar bem claro. É um contato no braço do QB. Sim. Não é um contato, o cara tá no wrap-up, na cintura do QB, o QB tenta se escutar da bola. Não, beleza, a gente não tem como prever. Não, a gente tem como prever, porque aí não é que o contato do defensor atrapalhou o movimento do braço. Mas atrapalhou ele a plantar o pé, mas aí o QB jogou a bola porque quis. Então o contato no braço passador, aí a gente desconsidera o intentional ground. Sim. Se tiver, tipo, por exemplo, o cara é destro e o defensor, a gente já viu muitas vezes isso. O defensor consegue prender e travar no braço esquerdo do QB, e o QB vai lá e faz o passe com o braço direito. Cara, o defensor não atrapalhou o braço direito. O fato de ele estar
com metade do corpo travado, não atrapalhou o braço direito. Ele jogou a bola porque quis. Foi justamente isso que É aconteceu diferente. ali, na verdade. A minha visão desse lance aí, eu não tive dúvida de grounding, porque Não, pra mim, ele vê a iminência do contato, ele vê o cara chegando sobre ele faz o passe mais michuruca da face da terra. Nesse lance específico, eu concordo com a chamada de grounding. Eu digo que em outras situações você pode ter essa situação, né, de o defensor batendo no braço e aí por isso que a bola cai que nem um pato morto, 3 jardas para frente do cara. Aí você fala, pô, foi o contato que causou isso, né? Perfeito. Sim, justamente. Nossa, foi meu overthinking falando ali mesmo. Não. Sim. Overthinking, overfishing, acho que Bom, é um então eu já grande vou te problema. convocar pra uma, pô. Já fica de microfone aberto aí. O Filipão não levantou a mão, hein? Manda brasa. Fala, Everest. Só tem uma dúvida no vídeo anterior. Você pode voltar rapidinho? Claro. Tem que voltar 2. Nos estudos, vocês falam em dividir o campo em terços, né? Tipo, da hash. Sim. Minha dúvida é dividir o campo também horizontalmente. Tipo, tem um jogador 37 que tá, tipo, no terço, onde o passe foi na direção, só que foi um passe muito para trás. Como dividiria o campo horizontalmente, né? Para falar que o jogador estava ou não estava na área. Essa é uma dúvida que eu tenho. Quantas vezes a gente já teve essa discussão de copo? 1 milhão. Assim, bom senso. A gente não tem uma grande referência. Aqui, por exemplo, são quase 10 jardas, né? Sim. Você dizer que 10 jardas é uma coisa na área é um pouco difícil, entendeu? Mas a gente não tem. De fato, não tem. Eu trabalho com a mesma lógica de, por exemplo, o que é um pass uncatchable? Isso. É assim, cara, é uma lógica muito parecida. Se esse passe seria uncatchable para você fazer uma marcação de uma interferência, por exemplo, então ele é uncatchable para um intentional ground. É a minha lógica, porque você tem que seguir o mesmo padrão. Faz sentido. Agora, se você acha que isso aí é catchable para intentional ground, ou desculpa, para interference, então ele é catchable para ground. Show de bola. Deixa eu tocar, eu queria mostrar mais 2 vídeos para vocês. O primeiro é esse. E a gente vai estar trabalhando numa situação muito parecida. Tá? Só que aí tem uma outra particularidade. Sakai. O que você vai marcar aqui para mim? Você vai marcar grounding. QB do Scorpion está pressionado, está na tackle box e... Claro que é grounding. Mas é grounding? Esse vídeo quem trouxe foi o Gão, meu amigo. O Gão. Aí você quer ver a sigla desse vídeo? Olha aqui em cima, qual é? Aí você vai perguntar, que porra é essa? Illegal Backward pass. Eu concordei. Olha só. Eu achei a chamada ok de grounding, concordei também. Meu center de hoje vai ter que arrumar uma chuteira preta, vamos arrumar para ele e botar essa camisa para dentro. Achei a aplicação muito legal. Falei, pô, grounding, né? Só que o passe é marcado para trás. Você sabe qual é a aplicação de um IBP, Felipe Sakai? Eu nem sabia que tinha IBP. Mas não é só para recuperar, em caso para poupar tempo? Não é qualquer passe para trás. Não é qualquer passe para trás que é ilegal. A bola simplesmente vai ser colocada no local onde a bola saiu e você decide. É só uma bola solta que você aplica do ponto que a perda de descida do ponto que ela saiu. Eu vou considerar, eu não lembro exatamente o tempo de jogo, tá? Mas eu acho que é uma situação de conservar tempo, sim. Aí beleza. Beleza? Aí tá? Eu acho que era porque é segundo quarto, eu não lembro se era tipo sim, campanha. Você aplica como se fosse um atraso de jogo, né? Que é o que você tem como aplicar. Então, é um grounding piorado no final das contas, né? Sim. Porque ele pode passar a bola para trás a qualquer momento. Porque assim, por que a gente não marcaria isso aqui numa situação convencional?
porque o próprio ponto que a bola saiu já fode o time dele o suficiente, né? Porque é um passe, é uma bola, em teoria, um passe para trás que vai sair pela lateral num ponto atrás, esse é o próximo ponto. Então, ele já estaria meio que cagado o suficiente pelo ponto que ela saiu. E aí tem a situação do para conservar tempo, porque tem essa situação de relógio aqui. E aí é um grounding piorado, no final das contas, porque assim, são 5 jardas do ponto da falta, então do ponto onde efetivamente tem o passe para trás ilegal. E aí também tem perda de descida. E aí eu adicionaria aqui como referee que por 3-4-3, se é uma situação de conservar tempo, você vai voltar a rodar no pronta para jogo, né? Então o time fez isso para poupar e você ainda vai voltar no pronta para que ele não consiga conservar tempo com essa atitude. Então ele perde a jarda do passe, a jarda da penalidade e perde o status de relógio. Sim. Alguém discorda? Da A perna famosa- descida também, né? Perde a descida, isso. Isso. Mas o é isso. Isso nunca famoso- seria um ground, certo? Porque o passo para trás não tem. O ground exige o passo para frente. Isso, Sim, isso. exatamente. É que na hora que eu vi o vídeo, eu achei que era pra frente, mas realmente depois aí no vídeo de novo. É, foi ele é pra para trás. Esse é um ponto até interessante de. Assim, mecânicazinha. Referir, center judge ali, faz, sinaliza. Porque numa dessa, isso aí vira um barata voa do cacete, irmão. O wing tá longe, talvez você não tenha a melhor visão para saber se esse passe foi na mesma linha. Referir, center judge ali, ó, pum, passe, socão pro backfield. E aí, inclusive, quando você vê que ele sai, esse é um ponto de aplicação de beanbag, tá? Esse é um dos únicos casos onde você joga uma beanbag para um passe para trás, que é, inclusive, atrás da linha de scrimmage. Se esse passe sai do campo. E aí você precisa ter esse possível ponto de aplicação, né? Quando tem risco dele sair, perdão. Tem risco dele sair. Scoff, descobrimos de onde surgiu a penalidade de 5 jardas pro intentional ground. Pode ser. Não duvido, tá? Aí, cara, a gente já tá aqui 1h30, né? A gente tinha uma violência ao passador, eu só queria debater uma coisa com vocês aqui, rapidão. É um contato alto, uma violência ao passador. Eu não sei se ela é chamada. Vocês acham que isso é uma violência ao passador? Eu achei. Tá meio picotando, assim, Cara, mas eu eu acho acho que tá? pelo fato de ele cair em cima, né? Fazer essa eu posição. concordo com o Marcos, tá? Eu acho muito. Pelo contato alto, vocês não marcariam? Tipo, na cabeça? Tipo, a mão que vem de Não, cima, é porque eu bate no não capacete? consigo ter certeza. Se bate na cabeça, Eu também fiquei com essa dúvida. E eu Eu não ia consigo trazer só saber. para debater, assim, o limite onde a violência ao passador, que é um contato alto, se torna um targeting para vocês. Targeting. Pô, não, target eu acho que já é exagero. É que aí pra target. Não, então. Você precisaria Pô, ter ele- outros indicadores, né? Que é Aí o já round. seria isso. Aí vamos lá. Aí é onde sacar entendeu. A gente está num exercício hipotético. A regra que fala sobre violência ao passador fala que o contato alto, ela também pode, porque isso seria uma falta por batida, né? Em teoria, toda violência ao passador que é alta é uma falta por batida. Porque você está usando o braço, alguma coisa, para bater na cabeça de um jogador. Só que eu fiquei. Não vou botar nesse tema de batida de novo, não. Não, eu odeio Eu sei, falta eu sei, por eu sei. batida. 912 é a regra que eu mais odeio. Só que eu tava pensando justamente nesse exercício, assim, será que sempre que a gente tiver um contato, um roughing the passer, por contato alto, a gente vai ter um targeting? E onde a gente traça esse limite? Saca, aí tava num ponto bom aí, você quer... É mais pra gente conversar mesmo. É a questão dos outros indicadores. Você tem um indicador, que é o contato na região da cabeça de um jogador indefeso, legal. E um QB, um passador em posição, é sempre indefeso. Mas você tem que entender que aí você só tem esse indicador. Mas a regra fala que tem que ter pelo menos um indicador. Beleza. Só que a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Aqui a gente tem um lance de um contato que você vê que o cara está tentando só interromper
o QB é assim, preferencialmente ele não fosse alto, justamente por isso que a gente tem a falta. Mas para a gente ter um target aí, pelo menos no meu entender, até porque senão o jogo vai ficar chato, vamos ser honestos, né? Você tem que ter outros indicadores. O launch, o movimento baixo-cima, Perfeito. ou usar o topo do capacete, que aí você tem os dois indicadores, aí você teria os dois, você pode tunir pela 913 ou 914, que aí você teria, né, o indicador do topo do capacete. Topo do capacete, Então, exatamente. assim, você precisaria desses outros indicadores nesse caso, né? Até porque muitas vezes quando você tem esse contato, ele é um contato que geralmente ele vem de cima para baixo quando é no QB, assim, que é quando o cara vem com o braço alto e abaixa o braço e acerta a cabeça do QB, né? Raramente você vai ter um movimento contrário de baixo para cima sem e não ser target nesse caso. Porque aí você vai estar realmente Bom ponto. ter um lance muito esteticamente feio que o cara vai pegar e vai fazer aquele movimento clássico do target de baixo para cima e acertar a cabeça, e você vai ver a cabeça do QB dando aquela estilingada para trás. Eu vejo a questão do, por exemplo, quando ele faz esse movimento aqui, ele não tem o indicador que a gente chama de Superman, né? Que é tipo se projetar usando o braço, não sei, qualquer coisa desse tipo. Eu falho no indicador, eu tô contigo nessa. E às vezes eu falho até nesse caso aqui, para mim foi um roughing the passer mais por punição, né? Ele termina o movimento, é desnecessário, ele não precisa fazer isso. Mas eu acho que é um ponto interessante, porque o livro fala de batida. E aí eu fiquei pensando muito nisso, onde a gente faria o limite da batida e onde seria uma violência, ou onde seria meio que tipo assim, seria uma batida que a gente aplicaria como violência ao passador e em que momento viraria target. Eu acho que a questão do launch, acho que o launch ou o topo do capacete seria os. Então, amigos, aí vou até botar aqui porque vamos lá. Não sei se vocês gostam, eu gosto muito de filme, né? E aí tem esse filme que é o The Good, The Bad, The Ugly aí, que é, porra, maravilhoso, Sérgio Leone, Faroeste. E essa jogada, porra, jogão aqui no Rio, né? Um Galo e Flamengo, pô, 27 segundos faltando, e aí teve tudo isso aqui pra gente debater nesse lance. E aí eu deixei, porra, pro final, né? Que é o ideal, assim, porque a gente já ficou 15 minutos debatendo grounding, e aí esse lance que tem pouca coisa. Basicamente, olha tudo que aconteceu nesse lance, tá? Que eu quero que a gente perceba. E eu vou tentar ir por parte nele. Teve processo de recepção, fumble, mecânica invertida, bloqueio legal pelo lado cego, mirar, e aí a gente tem duas classificações, se a gente vai falar sobre indefeso, se a gente vai falar sobre coroa. Tem uma conduta antidesportiva por taunt, uma conduta antidesportiva por invasão. E aí eu botei aqui o The Good, The Bad, The Ugly, porque teve um pupurri, pô. Que nem o lance que eu falei lá no início do jogo do Mariners, que tem pontos, porra, muito bons e tem erros. Aqui também teve, pô. Aqui também teve. Então, nesse lance, a gente vai ver o que é bom, o que é ruim e o que é feio, no fim das contas. O vídeo todo tá com 3 minutos, tá? Mas porque eu deixei ele até o anúncio. E aí o vídeo vai reprisar várias vezes, porque é a transmissão do The Goat. Não vou chamar ninguém, vocês participem, tá? Play action acontece, passe, e essa bola solta. Quem é time fumble e quem é time passe incompleto nesse lance? Incompleto. E aí, por quê? Solta de novo, B, por favor. De primeira pareceu incompleto, mas esquerda de novo. Ô, porra. Eu lembro do Gui falando que o movimento dele levantar já é um movimento comum ao jogo. Isso foi num estudo aí Eu não tô vendo quem levantou a mão. Isso já foi há algum tempo atrás aí. Onde esse fato dele levantar já é um movimento comum ao jogo e por isso ele marcaria fumble, mas eu não vou lembrar. Inicialmente para mim é passe completo, pessoal. Tô falando que eu lembro do Gui falando. Pra mim é completo. Minha marcação de campo foi completo. Tá? E aí por quê?
Então, tem controle, tem contato e ele traz a bola pro corpo. Ele tem tempo de se desvencilhar, tirar a mão da bola, tentar se proteger. Isso pra mim é muito ação comum ao jogo. Você Manda acha o que se link ele no- tomasse uma abraçada na cabeça não seria target, então? Porque ele não era mais indefeso? Não, eu não marcaria targeting nesse lance Manda o porque ele não é link indefesa. dessa jogada no grupo. Oi? Manda o link dessa jogada no grupo, por favor. Com o timestamp e tudo? É porque Não, só pra poder... o vídeo tá um pouco ruim de ver. Pera Só pra aí. conseguir ver direitinho, sem os cortes. Esse bagulho do WhatsApp, quando tu abre ele... Mandei. Aí meu ponto é o seguinte. O processo de recepção tem 3 etapas. Vocês concordam comigo? Ele tem controle, isso é claro. Ele também está dentro do campo, eu acho que ninguém discute isso. Então a gente vai na ação comum ao jogo. Pô, vocês não acham que ele se proteger, tentar girar nesse lance, não é uma ação comum ao jogo? Eu não sei se o que eu vou falar agora pode ser uma tremenda besteira e alguém já mais graduado aí em algum puro fichete da vida, alguma coisa assim, pode falar que eu tô falando besteira. Uhum. Mas pra mim é um movimento só, sacou? Tipo, ele se abaixa pra pegar a bola, aí e ele se levanta, pra mim é como se um movimento só. Eu não vejo ele fazendo 2 movimentos, por mais que o ato por mais que ele se levante depois que ele pega a bola, saca? Pra mim é um Pra mim movimento ele natural tenta dele. até dar um juke, tá ligado? Isso pra mim foi muito claro em campo. E, tipo, ó, nesse momento Pra mim aqui, é ó, tudo um movimento só, assim, eu não... ele se Pra mim, restabelece e agora, ele tenta dar um jukezinho, tá ligado? Vendo o vídeo sem os cortezinhos, pra mim agora eu mudo, pra mim pareceu o passo completo, só que eu não sei pelo ângulo se ele tem controle. Isso é a única coisa que eu não consigo ver pelo ângulo. Então, assim, só tem as costas dele. Então, isso é uma coisa que o vídeo não vai dizer. Show de bola. Mas se ele tem, controle, pra mim é um segundo movimento aí. Já é um movimento de jogo. Vamos seguir com a marcação. Vamos seguir com a marcação de campo, que foi fumble, só para fins didáticos. Fumble vai acontecer. Marcado no campo como fumble. Beanbag aqui, ó, no nosso umpire. Back judge vai jogar uma beanbag também aqui no ponto do Graças fumble. a Deus ninguém apitou, hein? Ninguém apitou. Aí, vamos lá. Fiquem olhando o que vai acontecer aqui. Primeira coisa, a gente já tem um probleminha aqui, né? O que a gente tem de problema nessa altura aqui? Mecânica invertida, né? Exatamente. Liga já tá batido. A gente não tem, né, o nosso wing não chega à linha de gol e o nosso deep wing também não corre o suficiente para acompanhar a jogada como wing, né, quando inverteu. No caso agora, a linha de gol não tem ninguém, né? Tipo, nosso ref tá voltando aqui no meio, mas bem devagar. O wing lá de cima não dá para ver. Aí a gente tem esse contato aqui. O jogador dá um come, pau. E o ponto final da jogada sendo marcado pelo wing. Como a gente já falou, o wing deveria ir para a linha de gol, de wing pegar esse spot aqui, então foi uma falha na mecânica invertida. É um consenso que isso aqui é um BSB? Não sei se é BSB. Por quê? Porque geralmente Vou te dar um argumento. Campo aberto. Calma. Bloqueio em campo aberto. Violento, campo aberto.
Sem Não, chance de não serve para defesa. violento. Violento é a falta. É BSB. Isso, BSB é a falta, bloqueio pelo lado cego não necessariamente é uma falta. Mas Exato. bloqueio Eu em tava campo falando do aberto, BSB. o bloqueio em campo aberto violento, de tal forma que o jogador que é bloqueado não tem chance de se defender. E pra mim o 46 ainda entra em modo de ataque. Ele vai com o ombro, tá ligado? Tipo, ele entra e Não, em questão de modo de projeta ataque eu não cara. tenho dúvida. Pra A mim questão é BSB. se o 10 ele é um jogador que a gente considera como estando tomando uma porrada num ponto cego. Porque não é um ponto cego dele. É sim. Que ele erra um teco. Então, se torna quando Ele tem tá essa de mudança frente, de direção mas ele aqui, ó. B, bota lento esse pedaço aí pra ver se, de repente, porque olhando no link que você mandou, pra mim ele tá nitidamente olhando pro carregador de bola, e aí é pela frente, mas ele tá olhando pro outro lado. Ele se Nesse estica momento todo aqui, eu agora. considero que ele. Ele se estica, ó. Entendeu? E tá olhando pro outro lado. E brau! Show. Então, mas ele se estica. Eu tenho um outro argumento. Felipe Sakai, tem um outro argumento, meu príncipe nipônico. Bloquear é intencional. Quanto isso aqui te parece um contato acidental pela mudança de direção? De 0 a 10. Como? Bloquear é sempre um ato intencional. Sim. Bloqueio ilegal pelo lado cego precisa ser intencional. Sim. Isso aqui, em algum momento para você, te parece tipo um bang-bang? Mudou de direção, ele bateu e não teve intenção? Foi um bloqueio intencional, isso não tenha dúvida. Perfeito. Isso foi um bloqueio intencional. Como ele acertou, não foi intencional. Talvez não foi intencional. Né? Porque o cara se jogou, tudo. Mas que foi um bloqueio intencional, a gente não tem dúvida aí. Tá, eu tô contigo nessa. Tanto que eu joguei essa flag. Não, tudo bem. Eu só não sei se eu consigo. É que aí realmente é difícil de você. É difícil. Porque não tem. É que aí entra na questão que não tem precedente para esse tipo de lance. Uhum. Eu tô com um lance pausado exatamente no frame que ele se estica, para ver o que é que eu penso sobre isso. Pra gente não empacar, eu posso ir pro próximo debate? Claro. É só a minha opinião. Eu acho que isso foi um bloqueio pelo lado cego, porque o cara em nenhum momento se ligou que esse cara tava. Eu tinha a menor noção que ele ia tomar. Eu acho que ele não tem chance de defesa, por isso eu joguei. Tá? Não, mas sem dúvida, pra mim falta também. Violento e tal, ele não tem chance de defesa, né? Porque ele tá mudando de direção. Aí vem meu segundo ponto, que é o seguinte. O terceiro ponto. Eu não vou abrir nem isso para discussão. Isso não é um target. Por quê? Esse jogador é indefeso? Se a gente considera isso aqui um BSB, esse jogador é indefeso? Se você considera que é um BSB indefeso, todo BSB é um jogador indefeso. Beleza. Aí vamos lá, a gente tem um contato no peito dele. Sim. Ei, Mas não não pega é no com a cabeça. capacete. O cara de vermelho, ele não usa a cabeça. Ele não dá uma cabeçada, ele dá uma ombrada no peito do cara. Nesse fosse, aí não chega a bater o topo do capacete, bate tipo meio do lado aqui no capacete. A gente não teria o indicador. A gente. Beleza. Se pelo indefeso, ele não pega na cabeça. Ele pega na região do peito do jogador que está muito aberto, ele está muito vulnerável. De fato, a posição dele torna ele muito indefeso. Mas não há um contato na cabeça. A segunda coisa que eu fui olhar no vídeo foi assim, beleza, então a gente vai para um TGC, um targeting com a coroa. Cara, não tem um indicador. Então ele não se agacha para fazer um contato de baixo para cima. E ele nunca, em momento nenhum nesse vídeo, ele faz aquele movimento de abaixar o dorso para liderar com a coroa. Então, tipo assim, mesmo que pela diferença de altura, pegue um pouco da testa, não sei o quê, ele nunca usa a coroa do capacete. E testa não é mais coroa do capacete. Porque agora tem o diâmetro de cima. Mas assim, o entendimento é que não é aquela chifrada de bode, né? Que aquilo que a gente tem que considerar como
como target com coroa. Né? Show. Mas, Então vamos lá. Aí a jogada segue e o jogador que recuperou faz isso aqui, pô. Vai trocar aqui o ângulo. Sideline do Galo, irmão. Olha lá, meteu o Jetta. O que é isso aqui? A flag de vocês voa aí? 34-0 no último quarto, o cara mete essa é... Não, assim, eu não vou entrar no mérito, nesse mérito. Mas aí, gente, aí um outro ponto que é o seguinte, a importância das mecânicas serem bem feitas. Se a gente tem essa mecânica sendo, tipo, bem executada, inclusive o pós-jogada, a gente tem o Deep Wing pegando esse spot, nosso Wing, que estaria na linha de gol, já volta e pega esse jogador do time de retorno e já leva ele para o campo. Então ele evita essa UNS. Porque, olha só, a dancinha vai acontecer nas costas de um árbitro que está em campo porque tem um jogador lesionado. E ninguém viu essa dancinha acontecer. Aí o que acontece? O time que sofreu a falta, beleza, vamos botar isso sob contexto. Você acabou de trazer um QB1, que é o seu novo franchise, não sei o quê, ele toma uma porrada nessa faltando 27 segundos para o jogo. É forte, é complicado, mas não foi um targeting. E a sideline do Galo começou a pedir por targeting, começou a se desentender com o jogador do Flamengo que fez isso, dizer que era um lance desleal, etc, etc. E a galera começa a entrar em campo. E aí esse vídeo tem 3 minutos, porque tem um jogador do Galo, no final da jogada, ele tá sem capacete dentro de campo, pô. E aí eu tento tirar ele de dentro de campo de boa, até a hora que não dá mais. E aí eu jogo uma flag, uma UNS dele, porque ele tá sem capacete dentro de campo. Ele saiu da lateral, entrou, tá nos números, gritando com outro jogador. A outra orientação sobre mecânica, e aí eu acho que é uma coisa muito bacana do nosso side judge. Nosso side judge tá aqui, ó. Foi muito bom. Quando você vê que as coisas estão tomando proporções, cara, auxilie. Porque, por exemplo, a sideline do Galo só entra em campo porque é o clássico exemplo do que você deixa a pessoa fazer na tua casa. Impõe limite, pô. Na tua lateral, a gente já tinha que ter conduzido esse jogador do Flamengo de volta para o campo. A situação, a equipe do Galo começou a entrar em campo para questionar, para reclamar, para inflamar o jogo. Amigo, já vem o Deep Wing, já começa a levar a galera para dentro, já fica ligado para qualquer ação que precise de uma conduta antidesportiva. Então o que acontece? Nesse caso, o Beck, que calha de ser eu era o cara que tinha as 2 flags em campo. Então eu tinha que discutir a aplicação dessas 2 flags com o meu referi, pô. Só que a gente não conseguia, porque o Galo estava entrando em campo, tinha os ânimos exaltados, de novo, tinha um jogador aí, no final das contas ainda teve um pedido médico que a gente teve que fazer, e aí você vai ver que tem um monte de gente dentro de campo que não devia estar. E aí o que aconteceu foi, os árbitros do outro lado vieram para fazer essa condução da lateral, e isso foi com que a gente conseguiu, primeiro, limpar. E aí, nesse momento aqui, ó, já passado 1 minuto e 50, foi quando a gente efetivamente conseguiu discutir a aplicação. Então, assim, a gente perde 1 minuto e meio para controlar os ânimos das coisas, sabe? Então, quando a ação acontece do outro lado, entenda que você também pode ter responsabilidade nesse momento, sabe? E você pode ser responsável, inclusive, para manter o controle dos ânimos dentro de campo. Gosto sempre de dar o exemplo de quando o jogo está mais pegado, o back ficar no final da jogada, dá uma corridinha ali, vai até perto da linha de scrimmage para dar um suporte para o umpire, sabe? E aí, de novo, gente, a importância das mecânicas serem bem feitas é muito mais do que ficar bonito no vídeo. É também garantir que as coisas vão ser bem conduzidas. Aí aqui o vídeo não pegou, mas eu tava de Sakai aqui, ó. Eu tava exatamente nesse canto aqui do lado do Daniel para garantir que ele ia falar todos os números certos e tudo mais. Aí ele faz o BSB com o sinal de targeting. Aí eu tô fazendo assim do lado para ele, ó. Aí ele vai dar uma olhadinha. Aí ele continua o anúncio dele. Mas foi isso. E aí eu só ia destacar também um lance que aconteceu muita coisa. A gente já estava ainda faltava 20 e poucos segundos de jogo. E é isso. Quem levantou a mão aí, pode falar. Fui eu.
Zequinha. A minha dúvida nesse caso é quem deveria limpar, ajudar a limpar a sideline, porque a mecânica está invertida. Então Uhum. o Deep Wing era para estar marcando o spot e o Wing estaria na linha de gol. Então nesse caso continua invertido. Não, linha continua vem invertido. limpando Deep fica no spot, o Wing vem e vem limpar. limpar O que até o assumir manual, o spot. o que a gente sempre Show. fala é o seguinte: se algo catastrófico aconteceu, que você precisa sair do seu spot, Beanbag. aí é a situação onde você larga uma beanbag no chão e vai ajudar Perfeito. também. Uhum. Do tipo, um jogador, que nem eu tô falando, um jogador entrando sem capacete, você tá vendo que seu wing não tá fazendo. Mas é o wing sim, o wing vai voltar para fazer essa limpeza de lateral. E nesse caso, se o Wing tivesse o linha tivesse lá embaixo no pylon, ele estaria possivelmente vendo esse jogador do Flamengo fazendo tudo isso, né? Exatamente. Ele teria que conduzir esse cara para dentro de campo. Aí ele iria lá e tudo. Show. Cacete, estudo eterno hoje. A gente foi. Queria agradecer a você que está até agora aqui com a gente, inclusive aqui no Estudo os 8 Guerreiros. E você que aguentou até o final, espero que tenha sido bacana para todo mundo. E, Pedrão, pode fechar aí. Bem na hora que tu acordou. Boa noite.